Beleza, galera, retomando aqui mais uma gravação da nossa aulinha. Eu estava dizendo que a questão da programação no ENIAC, ela era bastante complexa, porque ela demandava de um computador um número muito grande de fios, e fios conectados em alguns locais que a gente não sabe exatamente onde em alguns locais que foram outras pessoas que conectaram. Algumas outras pessoas cometem uns erros, outros tentam acertar, acabam errando mais, enfim. Era uma programação muito complexa. Essa cena aqui é de uma central de controle de computadores. Essa daqui é uma imagem verdadeiramente do ENIAC. Nessa imagem vocês podem me ver aqui ao centro. Ó. Esse aqui sou eu, na década de 40, trabalhando no ENIAC. Essa aqui é a minha auxiliar, Laura. Aí dentro, pelo amor de Deus. Minha auxiliar, Laura. Laura parece ser bem novinha, né? Mas ela não tem nada de novinha, não. Ela é das antigas também. Ela trabalhava com isso. Desde quando ela era nova, nesse tempo aqui, ela sonhava trabalhar com informática. Por isso que ela está aqui hoje. Nossa. Me auxiliar na época. É o caso de Benjamin Button. Como é? Mãe, eu vou tomar paracetamol, viu? Tô com dor de cabeça. Vamos continuar. Pronto, aqui estão minhas outras auxiliares. Isso aqui é Laura. Laura continua trabalhando. Tá aqui Samires. Tá aqui Larissa. Eita, povo trabalhador. Todas elas trabalhavam comigo na programação do ENIAC, dos 40. E a gente vivia dessa forma. Pronto. Com o passar do tempo, pessoal, no ano de 1948 surgiu o computador Manchester Mark I. Esse computador ele foi um computador revolucionário. Qual foi a revolução que tinha nele? Tinha a implementação da arquitetura desse cara aqui, ó, de von Neumann. A arquitetura de von Neumann, pessoal, ela dizia que os programas eles não deviam ser assim, ó. Eles não deviam ser inseridos na máquina. Por exemplo, o que é que essas mulheres estão fazendo aqui? Elas estão inserindo programas na máquina. Como é a programação? É retirando um conector desse e conectando em outro lugar. Isso é a programação. A programação, no tempo do ENIAC, ela era feita no momento de uso do computador. Já o que von Neumann propôs, na implementação do Mark I, que é esse computador aqui, foi que os programas eles já deviam estar armazenados na máquina. Esse foi um conceito muito importante e até hoje os computadores eles seguem com essa implementação, com o software, com os programas armazenados no computador. Essa imagem aqui, ó, é uma imagem do Mark I. Olha aqui como foi a proposição de von Neumann. Von Neumann propôs que a memória do computador deveria desenvolver-se de forma a armazenar um programa constituído por um conjunto de instruções codificadas. Isso em 1948. Está aqui o desenho principal da arquitetura de von Neumann. Só que é um modelo simplificado, né? Porque o modelo mesmo que ele desenhou foi um modelo bem mais complexo do que esse, ok? Pessoal, todo mundo está me ouvindo? Sim. Pronto, João também está me ouvindo? Tô. Beleza, show de bola. Pronto, vamos lá. Então, pessoal, como é que constituía-se o modelo de von Neumann? Ele tinha um processador central, tinha unidade de entrada e saída e memória central. Qual era o grande detalhe? A memória central, tá aqui a memória central, tá aqui, ó. Ela poderia comunicar-se através de uma via com o processador e ser comunicado também, e também com as unidades de entrada e saída. Só que nas unidades de entrada e saída,
é onde estariam os programas. Já dentro do computador, diferente de antes, né? Que antes as unidades de entrada e saída, as unidades de armazenamento, elas não estavam dentro do computador. Elas eram inseridas no computador durante o seu funcionamento. Vocês estão entendendo isso? Sim. Essa diferença do programa, ele já está dentro do computador na hora que você liga, ou ao invés de você precisar ligar o computador para poder fazer a sua programação, vocês estão entendendo essa diferença? Uhum. Pronto, essa que foi a grande questão da arquitetura de von Neumann. O programa já inserido dentro do computador. Podemos avançar? Sim. Beleza. Pronto. Passando um pouquinho de tempo, surgiu o danado do Univac. Univac 1, em 1951. Olha, veja bem que interessante. De uma forma geral, este foi o primeiro computador A ser comercializado. do geral a ser comercializado, exatamente. Por que ele foi o primeiro a ser comercializado? Antes, meu povo, antes do Univac 1, os computadores, eles eram muito exclusivos. Eles eram propriedades de grandes empresas, de grandes prestadoras de serviço de contabilidade, eram coisas exclusivas do governo, entendeu? Das universidades. Uma pequena ou média empresa nesse período não poderia estar utilizando um computador. Antes do Univac, né? Antes do Univac, não poderia estar comprando, porque não fazia parte do comércio o computador. O computador vamos dizer assim, era um elefante branco. Era uma coisa muito rara, muito Que o pessoal trabalhosa. falava que não tinha necessidade de ninguém ter, né? Exato, existia esse debate. Nessa época aqui, em 1951, o conceito ainda era esse. Se pensava, para que uma pessoa normal vai querer possuir um computador? Mas, no caso, esses computadores aqui, eles ainda não eram para pessoas, não. Ainda eram para empresas. Empresas pequenas e médias que, há alguns anos atrás, jamais sonhariam em possuir um computador. Jamais sonhariam em possuir. Esse Univac, que é esse computador pequenininho aqui, que está em cima da mesa, pequenininho entre aspas, né? Ele foi desenvolvido por Eckert e Molt. Os caras que desenvolveram esse computador menor. Ele era razoável, né? 5.000 válvulas. Isso não é pouco, né? Não é pouco. Já pensou se queimou uma válvula? Onde é que a vai encontrar entre essas 5.000? Ele que luta. É ele que lute. Ele tinha sua potênciazinha limitada, né? Limitada para a época. Em 1905 operações por segundo, ou seja, a cada 1 segundo ele era capaz de fazer alguma coisa do tipo de 1905 somas. Coisas que nós sabemos que nossos computadores normais, nossos celulares, nossos tablets, conseguem fazer aproximadamente 1 bilhão de somas por segundo. Isso aqui é uma coisa muito pouca para os padrões atuais, mas muita para os padrões da época. O Univac ele permitia a entrada e saída de dados em banda magnética. Isso foi uma revolução também, porque a entrada e saída de dados antes da utilização da banda magnética era feita através de cartões perfurados. Você lembra dos cartões perfurados da época de Charles Babbage? Sim. A mecânica que ele fez baseado numa máquina de costura.
Pois é, até essa época era dessa forma. A partir do lançamento do Univac, surgiu essa possibilidade da utilização da banda magnética. Vocês lembram o que é a banda magnética? Acho que era um disco que ele não era rígido, né? Era meio mole e ele tinha pedaços magnéticos, né? Era dele que guardava os dados. E pronto, tipo isso, tipo isso. Era basicamente semelhante a uma fita cassete. Uma fita cassete que era gravada, que era muito utilizada para gravar música aqui no Brasil. Muito utilizada no carro, em casa, para gravar música. Era basicamente baseado nisso. A entrada e saída em banda magnética. Pronto, dá uma olhada aqui, ó. Ó, pessoal, esses dois rolos aqui, esse rolo aqui e esse outro, eles é que são as bandas magnéticas. Esse rolo aqui e esse outro. Enquanto ele vai girando, tem um dispositivo aqui que ele vai magnetizando a fita. Nesse magnetismo é onde vai transferindo os dados. Vai polarizando a fita magnética. Nos anos 50 foi necessário encontrar métodos para armazenamento de maior número de dados. Sempre a tecnologia da informação se vê diante disso, de uma necessidade de cada vez mais se armazenar dados. Nos anos 50 não foi diferente. A solução que eles encontraram na época foi a utilização da bendita da fita magnética. Esse cara aqui, ele está com uma fita magnética na mão, que ele está prestes a instalar no Univac aqui em cima, para fazer uma transferência de dados, para transferir dados. E isso aqui poderia ser dados de cálculos de impostos, poderia ser dados de algum censo que estava sendo feito, poderia ser dados de dívidas, cadastro de devedores de uma determinada empresa, coisas desse tipo. Pessoal, entendido banda magnética? Sim. Sim. Eu não. Sim. Sim. Dúvidas? Não. Nenhuma? Bom. Então, vamos lá. Segunda geração da computação de 1957 a 1964. Principais características. Isto aqui, pessoal. O bendito transistor. O bendito transistor foi ele que foi o principal, o bendito do transistor foi o principal elemento marcante da segunda geração da computação, surgimento do transistor. E também a evolução das soluções de equipamento. Essa evolução ela só foi permitida a partir do uso do transistor. Por quê? Porque o transistor, pessoal, ele é um componente que ele é bem mais prático do que a válvula. A gente logo vai falar um pouco mais sobre ele. E também, pessoal, na segunda geração também ocorreu o evento da evolução da programação. O que é a evolução da programação? A programação ela passou de uma perspectiva de calcular apenas números para envolver dados mais complexos, como palavras, como sujeitos, como tomadas de decisão. As tomadas de decisão elas surgiram basicamente na segunda geração da computação. O computador começou a tomar decisões. Mas não são decisões de inteligência artificial. São tomadas de decisões baseadas em programação. Ok? Uhum. Aqui os transistores. Olha que beleza. O transistorzinho pequeno, compacto, muito menor do que uma válvula, e ele fazia tudo o que a válvula fazia. Fazia tudo e mais um pouco.
ele consumia muito menos energia do que a válvula. Era um componente bem mais simples de se lidar. Olha que diferença absurda. Olha para cá, pessoal. É mesmo. O transistor, olha aqui o transistor em relação ao tamanho de uma unha feminina. Foi aquele negócio que a gente tava achando naquela aula prática. Exatamente, que eu trouxe as placas mãe para vocês e solicitei que vocês identificassem onde estava o transistor. Eu já esqueci. É claro que tem alguns um pouco maiores, alguns um pouco menores e tal, mas a base é essa daí. Pronto, olha a diferença do tamanho do transistor, tá aqui ó, em relação à unha, para o tamanho da válvula. Cadê a válvula? Aqui, pessoal, ó. Uma válvula dessa, o tamanho dela era entre 10 e 15 centímetros. Ixi. E ela consumiu uma energia danada. Ela tem um monte de filamentos aqui que eles precisavam acender e apagar, entendeu? Para fazer a mesma função do transistor. Então, pessoal, foi uma evolução enorme. Nós passamos deste negócio aqui, para esse. Para esse negócio aqui. Proporcionou que várias empresas que jamais pensavam em possuir um computador, até pela limitação financeira da eletricidade que ele consumia, essas empresas passaram a poder consumir computadores, a poder possuir computadores, porque os mesmos, na situação da segunda geração, eles já estavam bem mais econômicos. Eles estavam consumindo muito menos eletricidade. Esse foi um dos motivos, esse foi uma das grandes evoluções da segunda geração, que proporcionou em outro momento uma evolução bem maior de outras perspectivas. Que no caso foi a programação e possibilitou o surgimento da intercomunicação na terceira geração. Nessa terceira geração, que foi de 1964 a 1970. Principais características da terceira geração: introdução dos circuitos integrados. Vamos lá, eu quero que vocês conversem comigo agora. Quem lembra o que é um circuito integrado? É aquele bichinho lá que é um quadradinho Perna. e tem as perninhas também, pequenininhas. Que são cheios são cheios também né, do outro lá também, dentro dele. De transistor. De transistor. É um mecanismo menor do que o transistor, assim, de tamanho. Isso. Pronto. Juntando a resposta de vocês, tá toda certa, porque um foi complementando o outro. O formato de um circuito integrado é isso aqui, ó. Nessa imagem aqui, ele está sendo visto de cima. Se eu olhar ele de lado, ele está aqui, ó. Ele é assim, ó. É um lagartixa. Parece uma centopeia. Lagarto. Pessoal, esse componente, o circuito integrado, ele é exatamente o que vocês falaram aí. Ele é um conjunto de transistores. Ele é um conjunto de transistores. A junção de vários transistores em um equipamento só gera um circuito integrado. E ocupa muito menos espaço. Por exemplo, num componente desse aqui, ó, que pode ser de 3 centímetros de tamanho, mais ou menos, eu posso ter aqui centenas ou milhares de transistores nesse equipamentozinho aqui, ó. Ou seja, é muito mais fácil para instalar, é muito mais fácil para você fazer a reposição, fazer a troca, sai muito mais barato, até economiza mais energia e proporciona muito mais processamento.
Por quê? Porque esses transistores que estão aqui dentro do circuito integrado, eles já estão otimizados. Eles já estão preparados para trabalhar em conjunto, para trabalhar em equipe. Esses transistores aqui que estão dentro do circuito integrado. Eles já estão preparados para isso. Então, como foi reduzido, veja bem, foi outra redução de espaço. Como foi reduzido novamente o espaço dos componentes, o tamanho dos componentes e reduzido também o consumo de eletricidade, foi possível a criação do que nós chamamos de mini computadores. Mini computadores. Os mini computadores, pessoal, foi outra redução de tamanho e aumento de processamento que ocorreu com o surgimento da terceira geração. Os mini computadores, eles são uns computadores um pouco maiores do que os computadores de mesa que nós temos hoje em dia, ok? Mas em relação à geração anterior, dos transistores, o computador ele tem reduzido bastante de tamanho com a utilização do circuito integrado. Também foi possível, pessoal, a gente iniciar isso aqui, a introdução do conceito de compatibilidade. Opa, sumiu aqui. Introdução do conceito de compatibilidade. O que é isso? A compatibilidade nada mais é do que a possibilidade de você utilizar um componente de uma marca em um dispositivo de outra marca. Em um dispositivo de um fabricante diferente. Isso é compatibilidade. Foi nessa época que começou a surgir. Isso foi possibilitado devido à redução da complexidade da montagem do computador com a utilização dos circuitos integrados. Também foi possibilitado o desenvolvimento de software. Foi melhorado, né? Porque já existia antes. Aí foi melhorado o desenvolvimento de software e com isso foi possível diversos outros componentes evoluir. Por que foi que esses outros componentes evoluíram? Porque eles encontraram mais espaço e encontraram maior simplicidade na montagem. E de onde veio essa simplicidade? Veio da utilização dos circuitos integrados. Tornou a montagem mais simples. Ok? Uhum. Pessoal, dúvidas sobre a terceira geração? Não. Sobre a segunda? Não. Começa. Pronto. Eu só sei as principais características, viu? Que é transistor, válvula e circuito integrado. O que é que tem? Eu só sei essas principais características. Não, mas o detalhe é o seguinte. Eu não sei tudinho, não, baseado pode. nelas, as outras questões são questões lógicas, entendeu? O que foi que aconteceu da passagem de cada geração para outra? Foi se tornando mais simples, foi se tornando mais barato, foi consumindo cada vez menos energia, cada vez ocupando menos espaço e tornando cada vez mais o computador algo mais poderoso. A ideia principal não é essa? Uhum. A ideia principal de uma passagem de uma geração para outra, de todas elas, é a evolução. Pronto, pessoal. Ainda falando da terceira geração, em 1964, surgiu a família IBM 360. É uma família de computadores. Não é uma família feliz como a nossa, não. É a família de computadores, de 1964. Primeira grande família de computadores. Compatibilidade entre máquinas da família. Esse aqui era o processador da época. Ó. Este era o processador utilizado no IBM 360. Aqui tem uma amostra de um deles aqui em cima da mesa. Não é essa mulher aqui escrevendo, não. Isso aqui ele escrevendo é outra coisa. Isso aqui é uma máquina de escrever. O IBM 360 ele está aqui, ó, em cima dessa mesa. Considerado um mini computador, ok? Ó, vamos ler o que está dizendo aqui no slide. Ó. Usa tecnologia SLT.
Tecnologia lógica contínua. Primeira produção de microminiatura automática de grande volume de circuitos com semicondutores, montada em módulos. O Zoom aqui está avisando que falta pouco tempo para terminar, falta apenas 10 minutos. Montando em módulos de cerâmica de meia polegada quadrada. Os circuitos SLT eram mais compactos, mais rápidos e necessitavam de menos energia do que a geração anterior de transistores. Essa era a grande questão, pessoal, do circuito integrado. O circuito integrado, ele sempre foi uma evolução, das demais tecnologias. Que eram o transistor e a válvula. Quarta geração, a geração que nós nos encontramos agora, que nós estamos vivenciando a cada dia, que é direcionada ao presente e ao futuro, tendo como suas principais características a introdução dos microprocessadores. Pessoal, no exato momento, no presente momento, agora, nesta data de 6 de abril de 2020, nessa época que nós estamos vivenciando de problemas de saúde mundial, nós estamos na quarta geração em passagem para a quinta geração. Quais são as principais características da geração que nós estamos aqui? Introdução dos microprocessadores. Você poderia me dizer o que é um microprocessador? Algum de vocês? Poderia me dizer o que é um microprocessador? Tem a mesma função do processador, mas é pequeno. Bom, foi uma resposta lógica. Pessoal, ó, entenda. O que foi o transistor? Ele foi uma evolução da válvula. Na verdade, uma revolução. O circuito integrado, ele foi uma junção de vários transistores dentro de um equipamento só, não foi? Uhum. E o microprocessador, ele foi exatamente a mesma coisa. Ele foi a junção de um grande conjunto. Circuito integrado. Isso. Ele foi a junção de um grande conjunto de circuitos integrados. Foi a junção de um grande conjunto de circuitos integrados dentro de um componente só. Isso foi o microprocessador. E com isso, pessoal, com essa quarta geração dos computadores, ela possibilitou isso aqui, ó, o desenvolvimento da computação pessoal. Veja só. O desenvolvimento da computação pessoal. Do conceito de computador pessoal, PC, personal computer. O computador pessoal, ele é uma máquina que ele destina-se a pessoas comuns, como eu e você, para fazer várias atividades pessoais, como esta que estamos fazendo agora. Identicamente a essa que estamos fazendo agora. Nós estamos fazendo aqui uma atividade extremamente pessoal, um encontro, uma videoconferência entre alunos e professor. Você poderia utilizar o computador pessoal para conversar de outra forma com outra pessoa. Você poderia utilizar seu computador pessoal para fazer um desenho. Você poderia usar seu computador pessoal para executar um jogo, para fazer algum tipo de trabalho escolar. Outras pessoas utilizariam computadores pessoais por outros motivos relacionados à sua função e à sua maneira de trabalhar. Pessoal, é sobre isso aqui, ó, o desenvolvimento da computação pessoal, que eu vou passar para vocês assistirem o filme Piratas do Vale do Silício. Vocês já assistiram ou não? Vocês que estão online aí? Não. Não? Mas eu recomendo que assistam. Eu vou passar para vocês. Assim que a gente terminar a nossa aula, faltam 5 minutos. Assim que a gente terminar, vou procurar o link. Se não tiver, eu vou providenciar. Vou fazer um upload para que todos assistam, não só vocês, né? Todos assistam esse filme.
ele vai falar sobre o surgimento da computação pessoal, ele vai contar muitos detalhes, muita roubalheira que teve, muita barganha, muita ambição, tanto da pessoa do Steve Jobs como da pessoa do Bill Gates, para conseguir desenvolver a computação pessoal no mundo e tal. Outra característica da quarta geração: evolução dos dispositivos diversos componentes de software e hardware. Pessoal, foi nessa quarta geração que surgiu um conceito de periféricos avançados. Mouse, teclado. Hein? Mouse, teclado, essas coisas, né? Sim. E outros periféricos, impressora, caixa de som, tudo isso, todos esses diversos dispositivos de hardware e software, eles encontraram espaço para surgir, espaço e recurso de processamento para surgir apenas na quarta geração. Apenas na quarta geração que eles foram conseguir espaço e software para poder e suporte do sistema operacional para poder funcionar. Apenas nessa quarta geração. Ó, tá aqui alguns exemplos de microprocessadores e da evolução deles, né? Isso aqui não parece mais um circuito integrado, mas não é. É um processador de um computador antigo da Intel. Esse aqui é um processador mais ou menos razoável, já do final dos anos 2000. E este outro aqui é um processador atual. É um processador que você pode encontrar em um computador que você compre já agora no final dos anos 2010. Aproximadamente isso. Ó, pessoal, aqui tem as imagens de alguns tipos de computadores pessoais. Esses daqui mais antigos. E este aqui mais ou menos recente. Não tão recente, mas mais ou menos recente. Mais recente do que os outros anteriores. São computadores que são para ser usados pelas pessoas, entendeu? São para ser usados com exceção de, antigamente, de disquetes. Hoje em dia, com exceção de pendrives. Para que você possa transferir o dado de um computador para o outro, armazenar externamente e tal. Por falar em disquetes, olha aqui os danados dos bichos. Os disquetes. Se não me engano, nessa última vez que eu fui em Palmeirinha, eu trouxe disquetes. Eu vou mostrar para vocês. Antes de começar as aulas, pela webcam mesmo, eu vou mostrar para vocês como é que eles funcionam. Quer dizer, mais ou menos, né? Não vou mostrar 100% como é que funciona, não. Eu acho que vai depender da circunstância. Eu estou com um computador meio antigo aqui, eu vou ver como é que eu faço com ele para mostrar gravando um dado num disquete. Uma coisa absurda. Eu espero que meus disquetes ainda estejam funcionando. Eu não sei se eu tenho essa sorte toda. Nem vocês. nem se vocês vão ter essa sorte toda, mas vamos tentar. Pronto, tá aqui a evolução do disquete. Ele começou desse bichão grandão aqui, aí foi reduzindo de tamanho, até ficar bem miudinho. Bem miudinho que eu falo é praticamente 12 por 12. Ele é mais ou menos do tamanho de... um pouco mais da metade do tamanho de um celular, um disquete. A última versão que foi utilizada. Que foi a versão que eu cheguei a utilizar para gravar alguns trabalhos meus da escola. Eu cheguei a passar muita raiva com esse negócio aqui. Antes do pendrive, né? Pronto, pessoal. Em relação à quinta geração, a quinta geração vai ficar para a próxima live. Agora a gente vai estar encerrando. Muito obrigado pela participação de vocês, viu? Nada. De nada, Obrigado aí pelo conhecimento aí. Obrigado. Sempre. Estamos sempre juntos. Apesar dessa distância, nos importa pelo danado do vírus. Pessoal, tá o Coronga. Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite. Bom descanso para vocês. Fiquem com Deus, viu? Boa noite. Boa noite. Tchau.